Minha irmã, deixa eu te mostrar aqui a grossura dessa tauba. Não é fina não, fia. Ó a grossura dessa tauba aqui, ó. 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 3 dedos de grossura. E é uma tauba firme. E aqui embaixo, ó, da tauba, o Cal botou 2 suportes desse aqui, ó. Não tem perigo não, fia. De boa aqui. De boaça. Viu? Porque você olhando assim, você pensa que as taubas é fina. Mas não é não, meu amor. Ó a grossura disso aqui, ó a lapada. Ó. Tá vendo? São grossas. Bem grossas. Realmente, olhando assim no vídeo, vai parecer até que é fina, mas não é não. Embaixo tem um suporte para aguentar ainda mais o peso. Porque você sabe, né? Que ao trabalho ele é um profissional. Ele não faz nada que vá. Entendeu? Ele sabe o que tá fazendo, minha irmã. Lindo.